parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padmasambhava, capítulo 2, Prática na Vida Cotidiana. O tema de hoje é Vida Humana Preciosa. Um texto onde o Lama diz: o primeiro pensamento é sobre a preciosidade da vida humana. Existem 6 reinos nos quais podemos renascer. Um deles é o reino humano. Cada reino tem um âmbito de experiência específico. Podemos vivenciar as experiências dos 6 reinos com o corpo humano, embora com muito menos intensidade. Então aqui, pessoal, o Lama está apresentando o primeiro dos 4 pensamentos transformadores, ou seja, o primeiro dos 4 pensamentos que transformam a mente. Só para relembrar, a vida humana preciosa é o primeiro. O segundo pensamento que transforma a mente é o karma. O terceiro é a impermanência. E o quarto, o sofrimento, né? São esses 4 pensamentos que transformam a mente. Por que eles são chamados de 4 pensamentos que transformam a mente? Porque quando nós refletimos profundamente sobre esses 4 temas, nós movimentamos uma energia de motivação para praticarmos o caminho espiritual, seja ele qual for, né? Nesse primeiro tema, o que é que nos motiva? É justamente o fato de nós, ao refletirmos sobre a nossa vida humana preciosa, percebermos o valor inestimável que tem essa existência humana sobre a face da Terra para o nosso crescimento espiritual. Então, quando nós descobrimos isso, o que começa a acontecer na nossa mente? Aquela energia excessiva que nós dedicávamos às conquistas materiais, nós começamos a deslocar essa energia para o caminho espiritual, para o desenvolvimento interior, para o refinamento das nossas qualidades e virtudes cristãs. Porque a gente percebe que esses tesouros interiores são muito mais valiosos do que os tesouros materiais passageiros, que depois que nós morremos, ficam aqui. E o que nós levamos conosco, como bagagem espiritual, é o conhecimento e a moralidade que conseguimos desenvolver, ou em resumo, o karma positivo ou negativo que tenhamos adquirido ao longo da nossa vida, né? Então, quando nós percebemos que, quando Jesus fala dos tesouros que as traças não roem, a ferrugem não come, ele está falando de algo real, aí nós percebemos, essa vida humana é muito preciosa, não posso perder tempo. Aí a gente, a partir dessa reflexão, introjeta, né, aquele pensamento zen budista, né, que diz assim, não tenha pressa, mas não perca tempo. Então a gente percebe que a gente não pode perder tempo, porque a vida passa rápido, né, e, portanto, as oportunidades de aprendizado espiritual não podem ser desperdiçadas, né? E nesse primeiro parágrafo, o Lama ainda faz menção aos 6 reinos da existência que são descritos no budismo tibetano, né? Ele vai descrever um por um. Então nós vamos começar agora no segundo parágrafo, quando ele diz assim: o reino dos infernos é vivido por nós por meio da experiência de que todas as pessoas que nos cercam são ruins, o filho, o marido, o chefe. Para todo lado que olhamos as coisas, são difíceis e só há sofrimento. Conectamos-nos com esse reino por meio da raiva e da aversão. Então, vejam como a psicologia budista é profunda, né? Esses 6 reinos descritos aí pela cosmologia tibetana, eles dizem respeito não só a reinos em que os budistas tibetanos creem que nós podemos renascer, mas também a estados psicológicos e vibracionais com os quais nós nos conectamos.
E é esse segundo aspecto que eu acho que é o mais relevante para nós estudarmos aqui no nosso Evangelho, né? À luz da doutrina espírita, né? Porque vejam que quando o Lama descreve o reino dos infernos, ele diz que nós acessamos esse tipo de experiência quando deixamos que em nosso interior se desenvolvam raiva e aversão, né? Todo ser tomado de raiva e de aversão, quando olha em torno de si, só vê coisas ruins. Todo mundo é ruim. O filho dá trabalho, o marido é chato, o chefe é rigoroso demais, o trabalho tem um ambiente que ele não considera bom, muita gente chata, enfim. Os olhos da pessoa, quando ela está conectada com a raiva e a aversão, transforma todo o seu mundo no inferno. O que comprova que aquela frase, né, do Lama Padmasambhava, né, que o mundo não se constata, o mundo se constrói com a nossa visão. Então, se nós temos uma visão de seres infernais, né, ou seja, se o nosso interior, nosso coração e nossa mente estão dominados pela raiva e pela aversão, tudo à nossa volta vai ser infernal, ou seja, tudo vai ser ruim. Então precisamos, mais uma vez, aqui destacar a sugestão de Jesus: orai e vigiai, a fim de não cairdes em tentação, né? Ou seja, de não cairmos na tentação de nos conectarmos com essas emoções altamente perturbadoras da raiva e da aversão, porque elas literalmente transformam a nossa vida no inferno, né? E aí o Lama segue dizendo que no reino dos seres famintos há uma experiência de carência incessante. Os fantasmas famintos têm sempre muito pouco diante do que sentem que necessitam. Conectamos-nos a essa experiência por meio da avareza e da ganância. Então olha só que coisa interessante. Toda vez em que nós deixamos que se desenvolva em nosso interior essa sensação de que está faltando algo para eu ser feliz, eu já me conectei com esse reino dos seres famintos, que na iconografia tibetana são representados por seres com corpos que têm um pescoço muito fino e uma barriga enorme. Pescoço fininho e barriga imensa. Ou seja, nunca passa pela sua garganta a alimentação suficiente para deixá-los satisfeitos. Então, todas as vezes que nós estamos tomados dessa insatisfação, né, que nós achamos que está faltando algo para que nós possamos ser felizes, nós nos conectamos com a avareza, né? Ou seja, o que é a avareza? Bom, já está faltando coisa para mim, eu já estou me sentindo carente, então vou guardar o que eu tenho, né? Deixa eu me abraçar isso aqui que eu tenho e proteger isso aqui que eu tenho, para que não falte mais ainda do que eu já acho que está faltando. Ou então nos conectamos com a ganância, né? Ou seja, preciso adquirir, para que eu tenha a sensação que, de alguma forma, de que eu estou conseguindo preencher esse vazio que habita o meu interior. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque são muito frequentes na nossa vida esses momentos em que a gente se deixa tomar por essa sensação de carência, né? Nos sentindo carentes de algo. Minha casa está pequena, então meu carro não está muito bom, estou precisando trocar, ou preciso de alguma outra coisa. É claro que, muitas vezes, a gente precisa renovar as coisas do ponto de vista material. Agora, o que a gente precisa ter muita atenção é se nós não estamos passando daquela linha divisória, né, que limita o ponto aonde o nosso impulso deixa de ser um impulso de renovação material necessária para passar a ser um impulso que está, na verdade, fazendo com que brote em nosso interior a insatisfação. Aí é um problema, aí é um grande problema. Quando nós começamos a ficar insatisfeitos com o que temos, com o que somos agora, aí a gente vai se conectar
com esse reino dos seres famintos, né? Vamos nos sentir como se estivéssemos famintos, né? Ou seja, desesperados para adquirir algo que venha preencher um suposto vazio, que na verdade é uma criação da nossa mente que se conectou com essa vibração da carência, né? E que, portanto, adentrou esse reino onde parece que está sempre faltando alguma coisa. Depois o Lama segue dizendo: no reino dos infernos e no reino dos seres famintos não se pratica o Dharma. O que é o Dharma? O Dharma é a doutrina, o Dharma é o caminho espiritual, o Dharma é o conjunto dos ensinamentos, né? Então, nesses reinos dos infernos e dos seres famintos, nós não praticamos os ensinamentos. E aí ele vai explicar por quê. Os seres dos infernos dizem: estou sofrendo, tudo é horrível, como vou praticar? E os seres famintos dizem: preciso disso e daquilo, como posso praticar? Então percebam, pessoal, que quando nós nos conectamos com a aversão ou com a raiva, que é o caso do reino dos infernos, nós ficamos achando que o nosso sofrimento é tão intenso que a gente não consegue sequer dedicar um pouquinho da nossa energia para praticar os ensinamentos. A prática dos ensinamentos, a prática espiritual, fica inviabilizada, porque toda a minha energia está sendo absorvida por essa minha sensação de que eu preciso me proteger desse mundo hostil que eu habito. Eu criei na minha mente essa ideia de que tudo é hostil a mim, devido ao desenvolvimento da aversão e da raiva dentro de mim, e minha energia é toda absorvida na autodefesa. Da mesma forma, quando a gente se conecta com essa sensação de carência, de insatisfação, toda a nossa energia ela vai ser absorvida por essa ganância, essa vontade de adquirir aquilo que eu acho que está faltando. Então o tempo todo eu vou estar, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu vou agora ver se eu consigo ali comprar um carro novo ou comprar uma casa nova e tal. E o problema aqui, mais uma vez vou repetir, não se está dizendo aqui que a gente não tem que cuidar das nossas necessidades materiais. O problema aqui é quando esses nossos anseios extrapolam nossas necessidades. Nós dissemos até agora na primeira parte do nosso Evangelho, citamos aqui a definição de Platão, que diz que bom é o necessário. Então, toda vez que a gente passa a desejar aquilo que está para além do que é necessário, nós estamos conectados com a ganância e, consequentemente, com o reino dos seres, dos fantasmas famintos, onde não se consegue praticar o caminho espiritual, não se consegue avançar no caminho espiritual. E o Lama segue dizendo: existe o reino dos animais, e eles não praticam porque tão logo estejam com suas necessidades satisfeitas, de barriga cheia, dormem. Assim também não ouvem o Dharma, ou seja, não ouvem os ensinamentos. Conectamos-nos ao reino dos animais quando cedemos à preguiça, ao cansaço, à depressão e à gula, o que resulta na obtusidade mental. Isso é muito curioso, porque a gente vê em muitas tradições, como por exemplo a tradição do budismo Zen, eles comem bem pouquinho, assim, eles tentam realmente, e creio que conseguem fazer isso, sobretudo os monges zen budistas, comer só o necessário. Para quê? Para não ficar com aquela sensação de barriga pesada, sonolência, que é justamente a conexão com esse reino animal. Hoje existe muito difundido na nossa sociedade esse hábito terrível, de comer além do necessário, de passar do ponto, não só comer, beber também, beber além do necessário, usar drogas, e, enfim, uma série de coisas que a gente não tem necessidade de fazer. Nosso corpo não precisa disso e às vezes até fazem mal. Mas aí o que acontece quando a gente entra em conexão com esse tipo de vibração? Nós nos aproximamos muito desses nossos irmãos que são os animais e cuja preocupação básica é comer, dormir e reproduzir. E é óbvio
que se essas ocupações preenchem nossa mente, não haverá espaço para a prática espiritual. Então, esse também é um reino onde a gente não consegue praticar devido a aquilo que o Lama está chamando aqui de obtusidade mental, né? Então, essa coisa de ficar só comendo, dormindo, né, e procurando sobreviver, gera uma obtusidade mental no sentido de que a gente não consegue direcionar a energia, ou pelo menos não sobra energia para a prática espiritual. E agora o Lama vai falar sobre os reinos superiores, mas aqui é bom entender que reinos superiores são os reinos superiores daquilo que no budismo é chamado de samsara e que no cristianismo é chamado mundo de Mamon. Ou seja, não é o ideal cristão. Esses reinos superiores que vão ser descritos aqui não são os reinos, não tem nada a ver com o reino divino. Tanto é que o Lama começa nesse parágrafo dizendo: entre os reinos superiores há o dos deuses. Não é o reino de Deus, mas dos deuses. No reino humano, isso corresponderia à vida daqueles que têm muitas facilidades, não têm problemas de saúde ou financeiros, desfrutam de todas as felicidades do mundo material e também são amados e livres. Os deuses têm corpos sutis, deslocam-se no espaço e produzem benefícios para seres humanos em dificuldades. O problema é que são benefícios condicionados, não produzem liberação. Os humanos sonham em chegar ao reino dos deuses e essa é a sua perdição. Vivem almejando chegar lá, trabalhando para isso ou sonhando com isso. Conectam-se com esse reino por meio do orgulho. Então vejam os pontos importantes aqui nesse trecho do texto. Primeiro, ter muito claro que reino dos deuses não é o reino de Deus, não é o reino divino dentro de nós a que se refere Jesus. Por quê? Porque esse reino dos deuses é isso que o Lama está descrevendo aqui como o reino das facilidades. Então vejamos, na nossa realidade humana, o reino dos deuses seria, por exemplo, um bom exemplo, o reino daqueles artistas famosos de Hollywood, o reino dos grandes magnatas, né, donos de grandes multinacionais, de grandes empresas, bilionários, trilionários, como Bill Gates e outros, né? Então isso é que dentro da cosmologia budista tibetana é chamada de o reino dos deuses, né? É o reino onde todas as satisfações materiais parecem estar satisfeitas, mas aonde há ainda uma grande carência em termos espirituais. E é isso que o Lama quer dizer aqui quando ele diz que os benefícios do reino dos deuses não produz liberação, não liberta do sofrimento. Porque se nós pegarmos, por exemplo, esses reinos de que falamos aqui, artistas de Hollywood, grandes magnatas, etc., nós vamos ver todo dia na imprensa notícias a respeito deles, de insatisfação com sua própria vida, de sofrimento, de aflições que eles não conseguem evitar, apesar de toda a fortuna que tem, de todo o poder econômico que tem, de todas as facilidades que tem, dos aviões, dos iates, etc. Isso não consegue poupá-los dos sofrimentos humanos mais comuns, mais comezinhos, né? Muitos deles às vezes se deprimem, se entristecem, se suicidam, né? A gente já ouviu notícias, né, de grandes astros de Hollywood que tiraram sua própria vida. Então é isso que o Lama quer dizer quando ele diz que esse reino dos deuses não produz a liberação, não nos liberta do sofrimento, não é o caminho que liberta do sofrimento, né? E aí ele vai dizer que a perdição do ser humano é justamente ambicionar pertencer ao reino dos deuses, porque é um problema. Esse reino também é um reino, que ele vai dizer aqui, onde se tem dificuldade de praticar. Porque imaginem um bilionário dono de uma grande empresa multinacional que tenha filiais ao redor de todo o mundo. Toda a energia dele tá gasta em gerir, né, em fazer a gestão dessas inúmeras, né, dessa imensa fortuna que ele tem.
e não sobra tempo para praticar, não sobra tempo às vezes nem para descansar. Às vezes esses seres são muito estressados e além disso eles estão tomados por essa emoção perturbadora do orgulho, né? Eles se orgulham, olha só, olha como eu sou capaz, olha como eu consegui construir um império econômico. E isso acaba impedindo-os de praticar porque eles não têm a humildade de reconhecer que, embora tenham muito poder material, falta-lhes ainda adquirir equilíbrio e paz interior. Eles não conseguem ver isso, o orgulho os cega para isso. E aí o Lama vai descrever um outro reino superior, quando ele diz aqui no próximo parágrafo: outro reino superior é o dos semideuses. Eles têm um poder, mas são competitivos e invejosos. Passam o tempo todo combatendo. A conexão humana com o reino dos semideuses dá-se por meio da inveja. Então vejam, esse reino dos semideuses é muito fácil de reconhecer simplesmente vendo as notícias que aparecem na imprensa sobre as disputas políticas, tanto internas no nosso país, quanto externas entre os países de um modo geral. Então a gente viu ao longo do século passado a Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos. Estamos vendo agora essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, para citar apenas duas, para ficarmos em apenas duas. E esses seres que se envolvem nessa disputa, esses grandes líderes mundiais que se envolvem nessa disputa, acabam sendo tomados pela inveja, que, como o Lama está dizendo aqui, gera essa competitividade que faz com que eles achem que o tempo todo tem que estar disputando, guerreando, muitas vezes chegando às vias de fato, a guerra mesmo declarada, né? Como foi o caso da Segunda Guerra Mundial, que era uma disputa entre grandes potências, né? A Alemanha tentou dominar outras grandes potências durante a Segunda Guerra Mundial. E esses seres, obviamente, não conseguem praticar, não tem como fazer prática espiritual, né? Não dá para a gente imaginar Hitler fazendo prática espiritual, ele não tinha tempo para isso. Né? Aquela máquina de guerra que ele montou exigia a atenção dele permanente e ele estava sempre insatisfeito, porque invadir a Polônia tem que invadir a Tchecoslováquia, invadiu a Tchecoslováquia tem que invadir a França, invadiu a França e assim ia, assim por diante, né? Há uma insatisfação permanente que mantém esses seres sempre em pé de guerra, né? Há sempre alguém que eles acham que está melhor em alguma coisa, que ganhou algum mercado econômico que eles gostariam de ter, e aí vão procurar meios, vão empregar toda a sua energia para procurar meios de disputar esses espaços que eles acham que devem ser seus. Então também não conseguem praticar, né? E aí o Lama vai dizer exatamente isso aqui, ó. Os deuses não praticam porque estão imersos em facilidades e felicidades. Então por que praticar? Ah, eu sou famoso, sou um artista aqui de Hollywood, por que eu vou praticar? Estou aqui, ó, cercado de pessoas maravilhosas, lindas, né? Sendo homenageado com cerimônias do Oscar, para que eu vou praticar? E os semideuses não têm tempo para praticar porque estão sempre em guerra, é aquilo que nós acabamos de falar, né? Estão sempre ali de olho no que está acontecendo para ver se outros países ou outros concorrentes políticos e econômicos não conquistaram a sua fatia de poder que ele gostaria de ter, então também não conseguem praticar. E aí o Lama vai fechar aqui o sexto reino falando exatamente de nós, seres humanos, né? O reino dos seres humanos tem uma vantagem: nossas felicidades e sofrimentos não são tão duradouros. Quando cruzamos da felicidade para a infelicidade, buscamos os ensinamentos. Isso é a vida humana comum. E ela é muito rara. Os outros seres são muito mais numerosos. O corpo humano é raro e improvável. Como somos geridos pelo karma, nosso renascimento é determinado por nossa condição kármica. Não conseguimos dirigir esse processo. Então vejam, aqui reside o ponto básico de toda essa cosmologia budista tibetana dos 6 reinos, que é o fato de que todos os mestres tibetanos consideram o reino humano como o reino mais precioso. Por quê?
Porque nem tem sofrimento demais, como o reino dos infernos, nem tem felicidade demais, como o reino dos deuses, que são duas situações que impedem a prática, como nós vimos agora há pouco. Ao mesmo tempo, também não tem aquela coisa, aquele espírito de competitividade, aquele espírito guerreiro de estar sempre unicamente preocupado em conquistar espaços para si, em derrotar os outros. Então, isso também abre espaço no reino humano para a prática, né? Não estarmos aí envolvidos, embora no próprio reino humano, muitas vezes, né, a gente na nossa vida humana comum, sem ser nenhum grande líder mundial, sem ser nenhum político famoso, né, ou poderoso, muitas vezes também a gente se envolve nessa competitividade, né? Nesse sentimento de que precisa conquistar um espaço que está na mão do outro e que eu, de repente, gostaria de ter para mim. Então precisamos vigiar também isso. Mas, de um modo geral, o reino humano é esse reino da vida comum, da vida do dia a dia, onde há pequenas aflições, pequenas felicidades, e no meio disso, a gente tende, né, a procurar um caminho espiritual que consiga nos dar um pouco mais de estabilidade para não ficarmos oscilando entre essas pequenas felicidades e esses pequenos sofrimentos. É aí que surge muitas vezes a motivação para praticar. Então é isso que os mestres dizem, né? Quando usam essa expressão, a vida humana preciosa, né? Preciosa exatamente por isso, porque quando nós estamos nesse reino, quando nós estamos conectados com esse reino, nós temos a oportunidade de praticar. Mas aqui é importante lembrar, não é automático, não é o simples fato de renascer como ser humano que vai nos salvar, que vai nos fazer seguir um caminho espiritual. É preciso que nós saibamos aproveitar essa oportunidade. É preciso que, para que essa vida humana se torne preciosa, nós realmente saibamos ver que ela nos oferece a oportunidade da prática espiritual, e não apenas isso, que nós nos determinemos a seguir um caminho e desenvolvamos a fé e a fortaleza necessária para não nos desviarmos do caminho correto, para perseverarmos na rota que os mestres nos traçaram em direção à libertação do sofrimento.